Você pode acompanhar comigo, por favor? Lucas capítulo 8, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E quando ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia, e uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por detrás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime, mas tu dizes: quem me tocou? Versículo 47. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que havia tocado e como fora imediatamente curada. Daí no versículo 49 vai dizer assim: enquanto ainda falava Jesus, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será curada. Até aí tá bom, o restante eu explico. Olha para cá, por favor. Como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é a fé que opera milagres. Eu sei que um título como esse, no meio reformado, parece quase que heresia, porque nós podemos ir a dois extremos. Em que sentido? Enquanto nós vemos o perigo de igrejas que o tempo todo enfatizam a questão financeira, de que se você é de Deus, você tem que ter dinheiro, você tem que prosperar, você tem que trocar de carro, você tem que ter casa boa. Enquanto uns enfatizam isso, o que muitos reformados fazem em contrapartida? Eles acham que o crente bom é aquele crente que vive na miséria, que não pode orar para que Deus possa dar um salário melhor, prosperar, avançar na vida. Não podemos cair nesses extremos. Se a falsa igreja, ela só fala de dinheiro, nós não vamos deixar de orar por milagres sobre a nossa vida material também, de forma alguma. Se falsas igrejas se importam o tempo todo com milagre, como que nós respondemos em relação a isso? Aceitamos a enfermidade numa boa sem crermos que Deus é poderoso para curar? Óbvio que não. Olha o exemplo que nós vemos neste texto que acabamos de ler. Se para muitos ser cheios do Espírito Santo é sair rodando no meio da igreja, dando duplo twist carpado, virando de ponta cabeça, fazendo essas doideiras, nós vamos deixar de buscar o Senhor com fervor? Não vamos. Se alguns estão preocupados apenas com o emocionalismo, porque muitos hoje, eles vão ao culto preocupados apenas com o emocional. Eles querem apenas sentir Deus. Às vezes as pessoas dizem isso: eu não senti Deus. Como que é isso? Sentir Deus. Porque se a pessoa não chorou no louvor, então parece que Deus não agiu. Então, enquanto muitos ficam só preocupados com o emocionalismo, o que nós fazemos? Nós procuraremos um culto apático, frio, e não teremos fervor na busca pelo Senhor? Não, de forma alguma. Nós não podemos tentar consertar um erro indo para o outro extremo. Como eu falei, a teologia da prosperidade, ela comete um grande erro em dizer que crente fiel é aquele que é próspero. Porque nós vemos na Escritura muitos homens de Deus que foram prósperos. Em contrapartida, nós vemos Paulo, que terminou como um herege. Bens, o que Paulo tinha de bens? Ele tinha uma capa, um livro e um pergaminho. Tudo. Paulo não se encaixava nessa teologia. E então, porque muitos enfatizam essa parte, olha o que um grande pastor reformado de nosso país disse: eu não estou preocupado com a sua vida financeira, a minha preocupação é que você vá para o céu. É a principal preocupação nossa, óbvio que é. Mas quem disse que as coisas materiais também não fazem parte aqui desta vida? Essas pessoas acabam se esquecendo de João, o apóstolo João, que ele olha para as pessoas, escreve uma carta e diz assim: eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. A Escritura não tem problema nenhum em ver homens e mulheres avançar financeiramente, nenhum problema. Agora,
Se as pessoas esquecem dos necessitados por conta de pensar apenas em si, o que nós faremos com essas pessoas? Vamos apenas orar para que Deus abençoe? Não, a Escritura diz que na medida do possível nós devemos também ajudar. Devemos ajudar essas pessoas. O grande problema de muitos hoje, sabe qual é? Muitos pastores. Eles têm a síndrome do gabinete. O que é a síndrome do gabinete? Para eles, o ministério é apenas o escritório, em meio a livros e estudo. Isso é uma parte do ministério. O pastor ele precisa acordar cedo, se dedicar, orar, estudar a fundo, para que depois tudo aquilo que ele estudou, ele saia de sua casa e vá até as pessoas. Ele precisa saber o que é ajudar um pai de família que talvez esteja passando por problemas, sustentando a sua casa. Ele precisa saber o que as ovelhas estão passando, se tem alguém ali que está necessitado de coisas básicas. Então isso é de suma importância. Eu e você precisamos sempre ter em mente que nós não podemos ficar em um extremo nem no outro. É por isso que Jesus condena, né? Aquilo que está à beira do caminho. Não podemos ficar numa beira e nem em outra, principalmente em relação à fé. Em relação à fé, nós vemos os nossos irmãos pentecostais dizendo da seguinte maneira: nós cremos num Deus que opera milagres. E apenas isso, apenas isso. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. E quando Deus não faz, a pessoa fica brava com Deus. E então os reformados deturpam, em vez de corrigir, e pregam da seguinte forma: nós cremos que Deus vai fortalecer a nossa fé para que nós possamos suportar todas as dores que sobrevirem. Deus vai dar força. Pastor, mas Deus não faz isso? Óbvio que faz. Só que hoje no meio cristão parece que você tem que escolher um lado, né? Ou o lado de cá, que Deus sempre vai fazer milagre, ou o lado de cá, que Deus sempre vai dar força para a gente suportar o sofrimento. Sendo que a Escritura fala das duas coisas. É por isso que eu e você devemos olhar para a Escritura num contexto geral, porque a Bíblia fala de Daniel, que sim, por intervenção divina, foi livre na cova dos leões, não foi da cova. Ele foi à cova e foi livre lá. Deus faz milagres. Todavia nós vemos inúmeras outras pessoas que foram para a mesma cova, que foram para o Coliseu e morreram devorados por leões. Deus estava com um e não com o outro? Óbvio que não. Deus estava com os dois, porque a fé cristã, ela faz isso, ela une as duas coisas. E nós temos que sempre ter fé que Deus, Ele pode, ainda hoje, ressuscitar morto. Mas ainda que Ele não faça. Este mesmo Deus diz que nós devemos ter fé, porque Ele vai nos ajudar a suportar o luto. Nós não podemos ficar apenas no time A ou no time B, porque a Escritura fala dos dois. Por isso, quando as pessoas perguntam para mim, como que eu creio em relação a isso? Eu creio que Deus cura? Óbvio que creio. Eu oro toda vez, constantemente. Começa a aparecer uma dor, fala, Deus, eu já não sei o que é, mas cura. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus cura. Pastor, mas e se Deus não curar? Eu continuo crendo. Ele é Deus quando Ele faz, Ele é Deus também quando Ele não faz. Se a filosofia, eles embasam a sua crença com base na razão, na dialética, na tese, na antitese, e com base nisso eles chegam ao conhecimento de si mesmos, a fé cristã é diferente. A Escritura diz que a fé cristã é baseada no poder de Deus. Poder, em que sentido? Olha o tanto de milagre, meu irmão, que a gente vê a Escritura. Milagres à torta e à direita, já começa com o nascimento de Jesus Cristo. Uma virgem engravidou. Uma virgem engravidou. Nós vemos Jesus ressurgindo dos mortos, milagres para todo que é lado. Nessa mesma passagem que nós vemos uma criança morta, o Senhor orando e ela ressuscitando. Aí como assim? Nós não vamos orar por essas coisas, sendo que a Escritura está recheada desses exemplos. Você reparou que esse talvez é um dos maiores erros nossos, dos reformados. Eles se preocupam demais com a teologia e devemos nos preocupar. Só que se esquecem do poder de Deus. Se esquecem que Deus continua agindo de forma miraculosa, que traumas podem ser superados, que vícios podem ser vencidos, que casamentos podem ser restaurados, que enfermidades podem ser curadas. As pessoas acabam se esquecendo. É por isso que hoje eu vim aqui de verdade para estimular você a crer neste Deus que curou uma mulher enferma de 12 anos.
que ressuscitou a filha de um homem que estava angustiado por conta da sua menina ter morrido. Essas são as frases que nós vemos aqui. A tua fé te salvou, para aquela mulher. E Jairo, assim que aquele mensageiro chega e diz, a tua filha está morta, olha o que Jesus diz para ele. Não temas, crê somente. Jairo crê e vê aquele milagre. Todavia, é claro, há uma diferença. Aqui nós vemos a fé verdadeira em ação. O que seria a fé verdadeira? A fé falsa é aquela falsa que diz que vai acontecer a mesma coisa com todo mundo. Todo mundo. Repare que essa mulher aqui tinha uma multidão apertando Jesus Cristo. E ela então, depois de 12 anos enferma, ela vai lá, provavelmente escadavérica. Imagina, irmã, você, 12 anos menstruada, quem que aguenta? E então, a multidão apertando Jesus Cristo, ela se esforça, vai e o toca. E quando ela o toca, ele diz assim, quem me tocou? Pedro até quase que repreende o mestre, né? Oh, Senhor, tá de brincadeira, né? Olha o tanto de gente apertando aí. O Senhor quer perguntar, quem o tocou? Está todo mundo te tocando. Mas o que ele diz? Não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu o poder. É bem provável que naquele meio, havia muitas outras pessoas enfermas também. Mas a Escritura diz que esta mulher foi curada. Por que será? Será porque a fé dela foi diferente daquelas demais pessoas que apenas estavam ali aglomeradas para ver quem era? Ela acreditou de todo o coração que aquele homem podia, de fato, curá-la. Lembra? A Escritura vai dar o exemplo que, em Lucas 4, que as pessoas começam a reclamar de Jesus assim, olha, por que você não faz os milagres que você fez lá naquela cidade, aqui nessa também? E então ele diz assim, olha, vocês lembram daquela viúva de Sarepta? Existiam várias viúvas ali necessitadas, mas o Senhor fez um milagre na vida de uma. Depois ele cita Naamã. Haviam vários leprosos também, mas apenas Naamã foi curado. Não foram todos. E por que ele cita esses dois exemplos? Porque é de suma importância que aquele que se aproxima de Deus se aproxima com fé. Tenha fé, é isso que a Escritura diz, sem fé é impossível agradar o Senhor. E é justamente através dessa fé em Jesus Cristo que nós vemos este relato da mulher, depois de 12 anos enferma, sendo curada. Gastou todo o seu dinheiro com médico e nada. E talvez um caso muito mais emblemático, que é uma menina, filha única, morta, e o Senhor vai e a ressuscita. E com base nisso eu quero passar alguns princípios. Põe-lhe o primeiro, por favor. O primeiro princípio é o seguinte, a fé verdadeira é certeza. Certeza. Em Mateus, que conta a mesma história, ali no capítulo 9, vai dizer que essa mulher diz assim, se eu apenas tocar a borda do seu manto, não preciso nem abraçá-lo, não. Se eu apenas tocar a pontinha ali, da sua túnica, do seu manto, eu tenho certeza que eu serei curado. E Jairo diz assim no Evangelho de Mateus, mestre, vem, se o Senhor vir, ela viverá. Olha a postura dessas duas pessoas. Hebreus vai sintetizar para mim e para você o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, ainda que o nosso natural não estejamos vendo nada, a Escritura diz que a fé, ela vê além do natural. Além do mais, Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, olha o que a Escritura vai dizer. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça, porém, com fé. Aquilo que nós clamamos ao Senhor, deve ser feito o clamor com fé. Nós só podemos duvidar de uma coisa, apenas de uma coisa. É se determinada coisa é a vontade de Deus ou não. Do seu poder, jamais. Da sua bondade, da sua misericórdia, jamais. Podemos duvidar em que sentido? Aquele marido, aquela esposa, ou melhor, aquele pretendente, é a pessoa de Deus para mim? Aquele trabalho é o que Deus colocou para mim? Podemos ter dúvida em relação a isso, sobre se é ser de Deus para nós ou não. Não devemos ter dúvida se o Senhor tem o poder para fazer aquilo, de forma alguma. Uma vez uma irmã, ela veio para mim, pastor, estou em dúvida, qual vestibular eu faço? E
colocou 2 opções para mim. E as pessoas acham que pensam que pastor tem um telefoninho com Deus, né? Ele liga e na hora dá a resposta. Mas esse aqui. Eu não respondo, óbvio que não. E se a pessoa escolhe errado, a culpa é de quem? É minha. Só que eu analisando de forma natural, eu estava pensando, puxa, a mãe dela já segue essa profissão. Ela já vai pegar metade do caminho, se ela seguir a mesma profissão da mãe. A outra que ela quer vai ter que começar do nada. E eu pensei, né? Mas lógico, pegar a profissão da mãe. Só que mesmo assim, não falei nada. Falei, irmã, analisa, né? Os prós e os contras. E eu acho que é veterinário e dentista que ela queria fazer. Falei, pense naturalmente. Se uma pessoa está com um problema no dente e tem um cachorrinho que precisa dar banho, ou precisa dar vitamina para o cachorrinho, tem um filho com um problema lá, a pessoa vai cuidar do filho ou do cachorro? Apesar que hoje em dia as mães de pet aí, pelo amor, né? Mas via de regra, cuida de pessoas. Então eu apenas coloquei ali e falei, vamos orar. Então depois ela veio e disse, pastor, vou fazer outra coisa. Falei, olha, eu se eu fosse você, eu faria isso, com certeza. Eu acho que você acertou e está bem fazendo isso que ela está fazendo. Mas eu e você, nós devemos lembrar que a única dúvida que podemos ter é, isso é de Deus para mim ou não? E não se o Senhor tem o poder para fazer aquilo ou não tem o poder. Não devemos duvidar disso jamais. Romanos capítulo 1, verso 10, Samuel. Romanos 1,10 diz assim, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Olha o que Paulo diz. Paulo está escrevendo para os romanos, dizendo assim, olha, suplicando em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça ocasião de visitar. Paulo ele não tinha dúvida que Deus tinha o poder de levá-lo a Roma. Tanto é que ele foi. Foi porque Deus fez com que ele fosse. Não foi do jeito talvez que ele queria, né? Foi prisioneiro, tomando chibatada, mas chegou em Roma onde ele queria ir. Paulo ele tinha dúvida só a respeito do tempo, não do poder de Deus. Eu e você também devemos pensar dessa maneira. Ainda que tenhamos dúvidas em relação ao que é de Deus para nós ou não, o que é normal, jamais devemos duvidar de que Deus tem poder para fazer. Só que você reparou que, por vezes, este é o nosso problema? Às vezes é um emprego que um pai de família precisa para sustentar a sua casa. E então, ele fica, eu fico até acusado de orar para Deus me dar um emprego, mas como assim? A Escritura diz que do suor do teu rosto comerás, que o homem é o cabeça da casa, você está orando à vontade de Deus. Agora, o emprego que vai aparecer, eu não sei. Mas você deve orar por isso, você deve orar. Repare que Jairo, ele disse, olha, eu creio que tu podes, vem e ela viverá. Ou seja, eu tenho fé. É a mesma coisa quanto a mim e a você. É desta maneira que nós devemos agir. E detalhe, Jairo diz assim, Senhor, vem, eu creio. O Senhor pode curar a minha filha, porque a menina estava doente. No meio do caminho, o que acontece? A menina morre. O que Jairo faz? Desanima. Senhor, está vendo? Se tivesse me ouvido lá atrás, se não parasse para resolver o problema dessa mulher aí, o meu problema tinha sido resolvido, e o meu era mais grave. Jairo não reclamou. O Senhor ainda disse a ele, creia, creia. E então ele crê e viu o milagre sobre a sua vida. A segunda coisa que nós vemos é que a fé verdadeira, ela é humilde. Humilde em que sentido? Meu irmão, hoje em dia, o que tem de gente que decreta as coisas, já percebeu? Eu ouço oração de povo decretando as coisas, já tem aquele arrepio na coluna já. Gente do céu. Como assim? Porque a teologia da prosperidade ensina isso, né? Determina. Declara na sua vida. Põe Deus na parede. Até isso eu já ouvi. Povo sem noção. Totalmente sem noção. Uma vez eu vi um pastor estimulando as pessoas, dizendo assim, qual emprego você quer? Você tem que decretar. Declara pela fé o salário que você quer. Quer trocar de carro? Declara o carro, a cor que você quer, o ano que você quer, os itens de fábrica que ele tem ou não tem. Vai, decreta. Gente do céu. E é claro, né? Você tem que decretar e tem que contribuir também, porque senão daí Deus não faz. Então esse pastor, né? Tem uma igreja que pede muito dinheiro. Você subentenda-se o que você quiser. E ele dizendo assim para o povo. Eu falo para você que eu ouvi dizendo isso.
essa lata velha desse seu caminhãozinho de 500 mil, o que é isso para Deus? E 500 mil, cara? Como assim? Dá aqui e decreta se você não vai receber 3 vezes mais. Meu irmão, quem somos nós para decretar alguma coisa? Ninguém. Não podemos decretar cura, podemos suplicar por cura, porque a verdadeira fé é desse jeito, ela é humilde. Nós não podemos confundir fé com pensamento positivo, e esse é o problema de muitas pessoas. Elas têm pensamento positivo, daí está lá, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. E não vai ao médico, e às vezes morre, e depois reclama que Deus não curou, sendo que ela decretou. Olha, eu por conta de ficar muito na frente dela, eu tenho muita dor de cabeça. E às vezes eu estou rachando de enxaqueca, né? Eu vou tomar remédio e falo, não, incredulidade. Senhor, me cura em nome de Jesus. Termino de orar, dou aquela chacoalhadinha, ainda está doendo. Eu tomo dipirona. A fé não é ignorância. Eu acho que foi a filha do Pelé, né? Uma filha dele que morreu. Acho que ela estava com câncer. E pela fé ela decretou que ela estava curada, alguma coisa assim. E não foi fazer quimioterapia. Morreu. Morreu. Então nós não podemos confundir fé com pensamento positivo. Ore a Deus. E esteja disposto a ouvir nãos também. Só que eu sei que hoje em dia não pode falar para os crentes isso aí, né? Você sai daqui triste, angustiado. Como assim? O pastor falando que eu vou orar e Deus pode falar não para mim? Sim, claro que pode. Você nunca leu os 10 mandamentos lá? 8 começa com não. Por que não pode falar não para você? Só que hoje em dia os crentes estão pior que essa geração de jovem, tudo esquisito aí, que não, as palavras machucam. Que não pode ouvir não, que não pode ser contrariado de forma alguma. Nós somos pecadores diante de um Deus santo. Não temos que decretar nada. Nós temos que suplicar a Deus por misericórdia. É assim que eu e você devemos agir. Repare que este homem, com a filha doente, ele não coloca Deus na parede, mas ele vai, Senhor, vem. Vem, minha filha viverá. Se o Senhor vir, eu tenho certeza que ela vai viver. Houve uma certeza, uma crença. Não houve arrogância. Não houve arrogância da parte deste homem, em hipótese alguma. É interessante que em Reis, tem um capítulo bem peculiar ali, né? Reis, segundo Reis, capítulo 1, onde Elias, um homem de Deus, está no monte. E então, o rei bravo manda um capitão e mais 50 homens chamar Elias. E então vai o capitão com seus 50 soldados, chegam lá no pé do monte e diz assim, homem de Deus, o rei te manda, desce. Decretando, hein? Aí Elias quase que ri. Vá. Elias fala assim, olha, se Deus está comigo, vocês vão virar churrasco. Literalmente. Deus consome aquele capitão e os 50. O rei manda mais um capitão. E este capitão, mais arrogante ainda, vai lá e diz assim, homem de Deus, o rei te ordena, desce depressa. Acrescentou depressa. Todo mundo queimado. E então, vai o terceiro. Já tem ali. Terceiro capitão de 50 vai. O rei enviou pela terceira vez um capitão de 50 com seus 50 soldados, e o terceiro capitão de 50, subindo, colocou-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, ó homem de Deus, peço-te que tenhas pena da minha vida e da vida destes 50 servos teus. Diz a Escritura que depois dessa súplica, Deus fala para Elias, Elias, pode ir. Com esse daí vai. Por quê? A fé verdadeira, ela é humilde. Meu irmão, quem decreta coisa é rei. Nós somos servos. Quem somos nós para decretar alguma coisa? Se você vê um filho seu falando com você, pai, eu determino almoço agora. O que você faz? Aperta o pescoço dele, não aperta? A havaiana vai na nuca. E por que nós agiremos desse jeito com o Senhor? A fé verdadeira, ela é ousada, é corajosa, mas acima de tudo ela é humilde. Terceiro princípio, já estou encerrando, irmãos.
A fé verdadeira é perseverante e enfrenta sofrimento. É o que muitos não gostam de ouvir. Como assim? Eu tenho fé e sofro? Exatamente. Tem essa possibilidade. O Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não faremos morada lá. Ora, mas é sim possível cristãos genuínos passarem por momentos de dificuldade na vida. Meu irmão, quem aqui só teve alegrias em sua vida? Ninguém. Todos nós passamos por angústias, por aflições, por sofrimento, porque a fé verdadeira também enfrenta sofrimentos. Essa mulher passou 12 anos de sua vida enferma, 12 anos de sua vida sangrando e mesmo assim perseverou. Jairo, como eu disse, ele sai de casa com um problema. A filha doente, à beira da morte. No meio do caminho as coisas pioram, a menina morre. O que ele faz? Ele não desiste. Ele continua perseverando. Em Lucas capítulo 18, conta a parábola do juiz Inico, onde diz que havia um juiz que não temia homem nenhum, não temia Deus. Ele mesmo fazia suas próprias regras. Está quase falando de Gilmar Mendes, né? Lewandowski, não é eles. Não é os nossos iluministros da STF. Mas de um juiz que não temia nada. E então, uma mulher começa a suplicar, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Diz a Escritura que de tanto ela incomodar aquele juiz iníquo, ele, por amor a ele, resolve atender a causa daquela mulher. Simplesmente para deixar de ser amolado. Paciência enchida ali. Então, a Escritura começa a nos ensinar. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em fazê-lo. Não que Deus seja esse juiz iníquo de forma alguma. Mas o ensino da parábola é, se até um juiz perverso, de tanto uma mulher clamar a Ele pela sua causa, este homem faz. Quanto mais o nosso Deus. Mas a questão é, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite? Você tem feito isso? Tem clamado de dia e de noite, ou talvez esteja passando por um problema e, Senhor, Tu sabes que eu preciso. Você não quer nem falar. Deus sabe todas as coisas, para que eu vou gastar tempo orando, né? Como assim você quer ver Deus fazendo na sua vida? E a fé verdadeira também enfrenta sofrimento. Nós vemos isso nesses dois casos. Sabe por que é importante você saber que ser cristão é saber que a sua vida também vai ser sofrida, que vai ter momentos de dificuldade, de enfermidade, de luto? Porque às vezes acontecem algumas tragédias e é impressionante como nas redes sociais vem mensagem de tudo que é lá dizendo, aí, cadê Deus? O avião caiu lá com a moça, 26 anos, nova de tudo, cantou até na igreja já. Até isso o pessoal fala. Cai um avião, cadê Deus? Morre criança, então, nossa, pra quê? A culpa parece que é da gente. Aí, cadê o Deus de vocês que mata criança? E sempre quando eu ouço esse tipo de argumento, eu respondo da seguinte maneira. Querido, só vou falar um pouquinho para você, talvez algumas histórias da minha Bíblia que você não conhece. Você acha que isso aí é muita coisa? A minha Bíblia cita mulheres grávidas cerradas ao meio. A minha Bíblia cita mães, devido a um período de fome tão grande em Israel, que elas foram canibais, literalmente, de uma mãe chegar para outra e dizer assim, olha, não temos o que comer. Vamos fazer o seguinte, nós almoçamos o meu filho e jantamos o seu. E a outra disse, estamos juntos. Nós vemos homens decapitados, sofrimento à torto e à direita. Nós vemos o profeta diante de tanta desgraça, olhando para cima e dizendo assim, ó Deus, Tu nos deste menos do que merecem as nossas transgressões. Você acha que realmente tudo isso que acontece conosco é muito? Leia a Escritura. Se você torcer a Bíblia, quase que sangue jorra dali. Todavia, aqueles que sofrem são os que mais buscam o Senhor. Talvez se essa mulher não tivesse sofrendo 12 anos, ela não buscaria Jesus Cristo. Se os médicos dessem jeito, para quê? Para quê? Se a filha desse homem não tivesse passando por uma enfermidade à beira da morte, é bem provável que ele não tinha ido atrás do carpinteiro. Esse é o motivo pelo qual a maioria de nós estamos aqui.
Já viu aquele papinho? Ai, você veio pelo amor, você veio pela dor. Todos nós viemos pela dor. Ninguém veio para cá por amor. Você conhece alguém que ganhou na loteria e resolveu ser crente? Que ganhei 500 mil, ai, vou dar 50 na igreja, alegria que eu estou no coração. Conhece alguém assim? Por que você buscou a Deus, meu irmão? Enfermidade na sua casa, casamento acabando, filhos perdidos. Ou talvez, se não foi por nenhum desses casos, foi o que aconteceu comigo. Não tinha nenhum desses problemas, nada. Meu problema era um vazio existencial absurdo, que nada que eu fazia preencher aquele vazio. Eu pensava, olha, o dia que eu arrumar um bom emprego, passei no bom concurso, o dia que eu tiver um bom salário, tive, o dia que eu sair com aquela moça, pronto, o dia que eu casar, o dia que eu tiver filho, eu vi que todas aquelas coisas aconteciam e nada preenchia. E então, ainda que não teve nenhuma desgraça externa, oh Deus, a desgraça interna era muito pior. Todos nós buscamos a Deus porque necessitamos de algo, sem exceção. Quem sofre é quem busca a Deus, porque é a fé que fortalece a mim e a você. Essa mulher mesmo, diante de tanto sofrimento, ela fez isso. Ela buscou ao Senhor. Porque, ainda que o sofrimento seja muito, devemos lembrar da Escritura que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Apenas Ele. E quarto, e último para encerrar, é o seguinte. A fé verdadeira vê tudo em uma perspectiva diferente. Na continuação aqui no versículo 51, acompanha comigo, por favor. Lucas 8, 51. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, o pai e a mãe da menina. É interessante que Mateus diz a Escritura que Jesus diz assim, ela não está morta, ela dorme. As pessoas riem dele. Ai, Senhor, sai de nada, vai acreditar nele. Vai acreditar nele. Por que será que Jesus não deixou ninguém entrar desses homens? Com exceção, de alguns apóstolos e os pais da menina. Será que é porque incrédulos, nem mesmo diante de milagres, conseguem ver a Deus? Porque quando nós temos fé, a fé, sim, gera milagres. Todavia, nem todo aquele que vê milagre se enche de fé. Um exemplo disso, olha para Israel. Israel vê 10 pragas sobre Faraó e seu povo, e nenhuma pegar neles. Israel vê o mar se abrindo e eles então passam no mar a seco. Diante de feitos absurdos que eu e você daríamos tudo para ver, diz a Escritura que eles atravessam o mar a seco, morrem no deserto por incredulidade. A primeira sede que eles têm, eles dizem, como assim? O Senhor nos tirou de lá do Egito para nos fazer perecer de sede aqui. Se esqueceram de tudo que viram, por quê? Milagre nem sempre vai gerar fé. Agora, recíproca é verdadeira. O que Jesus quis dizer com, olha, a menina dorme. Lembra que Lázaro também aconteceu algo parecido? As pessoas dizendo, né, principalmente Marta e Maria, vem ver o nosso irmão. E as pessoas disseram para ele, né? E Jesus vai e fala assim, olha, fiquem calmos. Lázaro, ele não morreu, ele dorme. E ele vai falar para os discípulos dele, né? E os discípulos dizem assim, Senhor, mas se Lázaro está dormindo, então para que ir lá? Aí Jesus está falando, parece que essa cambada de animal, ele está morto. Isso aqui é um eufemismo, vocês não sabem nada mesmo, né? Está morto, vamos lá ver. Por que será que Jesus, ele encara a morte e o sono como a mesma coisa? Será que ele é tão poderoso que nem mesmo a morte pode vencê-lo? E por isso ele dizia para as pessoas, olha, acordar alguém de um sono e acordar alguém da morte, para mim é a mesma coisa. Eu faço qualquer um. Lembra que em Filipenses, Paulo diz assim? Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo, ele está ali naquele embate, né? Falei, gente, o que ele está dizendo é, viver é muito bom. Tanto é que ele diz, gente, eu amo estar aqui com os irmãos. Ai, mas quando eu morrer vai ser tão melhor. Parece masoquista, né? Mas quando eu morrer vai ser tão melhor, porque daí eu vou estar com Cristo. Mas eu acho que eu vou ficar com os irmãos mais um pouquinho. Ou seja, é bênção estar junto com os irmãos, só que morrer vai ser melhor.
Quem que consegue ter esse tipo de pensamento a não ser um cristão genuíno? O nosso Deus, Ele pode sim transformar a desgraça em graça. É isso que nós vemos em várias passagens da Escritura. Se a cruz, que era o símbolo de humilhação, de derrota, na cruz morriam os piores pecadores. Hoje para nós a cruz é símbolo de salvação, de redenção, de vida em Jesus Cristo, de perdão dos nossos pecados. O que esse Deus não pode fazer na nossa vida? Eu quero desafiar você de todo o coração, meu irmão, minha irmã, a realmente não perder essa fé, não desanimar, não deixar de crer de que Deus continua salvando, curando, convertendo, prosperando, fazendo todas essas coisas. Não olhe para a Escritura apenas como uma história para contar para os seus filhos, não, mas ali é apenas um relato do poder de Deus, e este Deus ao qual nós cremos, nele não há mudança, ou seja, ele continua agindo da mesma coisa, da mesma forma. O que muda é a nossa perspectiva, é a nossa fé, mas não o poder de Deus. Em 1 João 5,14, João vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com ele, de que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele fará. Como assim? Eu quero estimular você dando exemplos práticos do que tem acontecido na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu não falo isso como falsa modéstia. A Escritura vai dizer que essa confiança que temos para com ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pastor, mas como que eu sei a vontade de Deus? Você precisa ler a Escritura. É nela que está contida a vontade de Deus. Então, se você ler, e o Senhor diz, e você ora com base naquilo que Ele falou, ainda que não seja no seu tempo, pode ter certeza que Ele fará. Nós somos pais, se nós damos a palavra para o nosso filho, depois que vai chegar a saída, a gente vai jogar bola. Meu irmão, você pode chegar quebrado. O moleque vai cobrar. Pai, mas é a sua palavra, hein? Quebrou a gente. E o que a gente faz? Quase morrendo. A gente vai e faz. Mas olha para você ver. Quero só te encorajar um pouco. Há 8 meses, 8, 9 meses mais ou menos. Na verdade há anos, né? Isso aqui eu falo faz anos já. Toda vez que eu vou orar, eu lembro daquela passagem de Lucas que diz assim: é grande a seara do Senhor, mas são poucos os trabalhadores. Clame ao dono da seara para que envie trabalhadores. Então, a nossa igreja, graças a Deus, agora está começando a avançar, né? Há uns 5, 6 meses atrás, é uma pindaíba que só vendo. Às vezes tinha culto aqui de domingo com 10, 12 pessoas, quando lotava, literalmente. Tinha dia que era minha família de Edivaldo. Só louvor. Acabava o louvor, o pessoal do louvor sentava. Só que eu me lembrava desta passagem, que dizia: é grande a seara do Senhor, mas são poucos os trabalhadores. Clame ao dono da seara para que envie trabalhadores. E eu constantemente orando, todo dia. E depois, esses dias, conversar com uma irmã, né? Pastor, mas a igreja está melhorando, né? E depois de 5 anos, foi 5 anos de pindaíba para depois começar a surgir vocês aí. 5 anos. Mas não podemos desistir de orar. Eu lembro isso aí acho que uns 6, 7 meses atrás, eu estava lendo ali o livro de Atos, e eu lendo que enquanto Paulo pregava a Deus, abriu o coração de Lígia para o evangelho. E então Lígia se converte. Lígia era uma mulher que vendia púrpura, aí traduzindo, né, era alguém bem financeiramente ali na sociedade. E Lígia, por conta de se converter, o que ela fez? Ela abriu a porta de suas casas ali para os discípulos, para os apóstolos, para os irmãos da igreja que precisavam. E eu estou lá, orando, falei: Senhor, manda umas Lígias para a igreja. Precisa disso. Isso é importante para a igreja. E graças a Deus, percebeu? A gente está fazendo comunhão direta agora. É das mulheres, é dia 18, agora vamos fazer de novo. E irmãos que disponibilizam as suas casas. Daí ontem estava no aniversário, a irmã mostrando uma foto, o pastor colocando piscina lá em casa. Eu falei: glória. Gente, só falta colocar o piso. Eu espero, não tem problema não. Espero. E
E já falando, olha, pastor, quiser fazer uma confraternização lá, eu falei, pode ter certeza, né? Que a gente vai sim fazer carteirinha lá, sócio da sua casa, no final de semana, vai ter uma carteirinha lá. Mas, tempos, para que Deus pudesse começar a acrescentar pessoas assim. Olha, faz 2 semanas isso, 2 semanas. Eu só estou falando para você ver a importância de orar segundo a Escritura. E eu li ali e falei, Senhor, em Atos precisava desse tipo de gente. Então o Senhor acrescentou, que custa para o Senhor fazer aqui também, né? E então, nós estamos procurando um salão maior, só que os aluguéis estão bem caros. Tudo 2, 3 vezes o que a gente paga. E eu estou lá, né? Eu tenho o nome de todos os irmãos no meu bloquinho do celular, onde eu oro pela vida, pela necessidade dos irmãos, à medida que eu sei. E eu estou lá orando, né? Falei, Deus, prospera os irmãos, tem alguém desempregado, o Senhor possa abençoar. Daqui a pouco eu estou olhando lá, falei, puxa vida, essa família que faz tempo na igreja, mas até hoje não dá o dízimo, né? Falei, Deus, é mandamento. O Senhor possa tocar o coração deles. Sem exagero. Terça de manhã, eu orei. Na hora do almoço, o irmão mandou o comprovante do Pix. Pastor, a partir de agora, conta comigo. Falei, aleluia. Será coincidência? Ou será Deus, de fato, respondendo aquilo que a gente ora de acordo com a palavra? Porque concorda comigo? Como o irmão falou aqui, é um mandamento, dízimo, nós acreditamos nisso. E eu só oro, Deus, olha, se a palavra do Senhor, o Senhor toca o coração dos irmãos. E além do mais, a igreja precisa para que a igreja se sustente. Falei, Deus, eu estou orando pelo sustento da sua igreja. Foi o Senhor que me colocou lá, o Senhor colocou aquelas pessoas. Então o Senhor ajuda agora, né? Será que não é essas coisas, Deus mostrando para nós que João aqui estava certo? Que esta é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E por que você não vai orar pela salvação da sua família? Por que você não vai orar para que um filho seja restaurado? Para que uma enfermidade seja curada? Para que você seja mais próspero? Como eu disse, ainda que não aconteça na hora que nós queremos. Deus faz sempre no horário certo. Pode ter certeza. Jairo, ele ora, e então Deus vai e faz na vida do outro. E às vezes acontece isso com a gente, não acontece. Você está orando, fulano lá. Isso é para testar a gente, né? Fala, Senhor, estou orando aqui, o Senhor abençoa o fulano. Às vezes é Deus para dar uma testada, para ver como está o coração da gente. Mas você reparou? Já falou assim, faz na vida dela, ela precisa também, mas não esquece de mim. O Senhor também fez na vida dele. E eu, no fundo do coração, fico tão feliz, né? Acho que o irmão, tempo atrás, contou, pastor, troquei de carro, falei, que benção. Semana veio outro, e que aleluia, que benção. O irmão, tem ar? Tem. Eu estou lá, né? O meu não tem, mas fazer o quê, né? Um dia eu troco. Falei para os irmãos, o meu carro tem crematório. Você tem que andar de protetor solar dentro do bichinho, porque o negócio fica moreninho. Mas eu fico feliz demais quando vejo os irmãos avançando, os irmãos prosperando. Porque é alegrar com os que se alegram. Eu quero desafiar você a, de fato, a não desistir, meu irmão, minha irmã. Né? A ser teologicamente o mais correto possível, mas não se esquecer que Deus continua agindo poderosamente. Que o poder dele não é limitado, que não ficou no Antigo Testamento, que não ficou apenas ali recluso à época dos apóstolos, mas Deus continua agindo da mesma forma hoje. E se nós tivermos fé, o Senhor vai fazer no tempo dele. Amém, queridos?